Muito que bem, nação santista, esse é o Mais Santos, apresentado por mim, João Henrique. Eu vou falar agora sobre algumas coisas que eu queria falar sobre a gestão Rueda. No começo do ano, o Rueda ele falou que em 2023 a gente teria um Santos mais competitivo, e claramente iludindo o torcedor santista. Tanto que algum pouco tempo depois a gente começou a ver os reforços de peso dele, como Bruno Mezenga, Daniel Ruins, péssimo jogador, muito ruim. Também tivemos o rebaixado no Ceará, Steven Mendonça, Lucas Lima, que vem em péssima fase. Quando foi emprestado para o Santos, começou jogando bem, mas depois que assinou o contrato, ele acabou decaindo muito o nível técnico dele, porque às vezes o jogador que é preguiçoso por parte de si mesmo assim, e acaba tentando encontrar um jeito de prender assim, se prender com o clube para ficar lá vários anos sugando dinheiro, que nem o Luan, que fica todo jogo, às vezes não é nem relacionado no Corinthians, ganhando 800 mil por mês. E o Corinthians não pode fazer nada, porque na cláusula da rescisão do contrato, ele só sai de graça se ambas as partes estiverem querendo que, tipo, o Luan querer sair do Corinthians e o Corinthians queria que o Luan saia do Corinthians. Só que no caso é só o Corinthians que quer que o Luan saia. No caso do Lucas Lima mesmo. Também o Rueda trouxe o dirigente de futebol Falcão, péssimo, rebaixado com o Internacional em 2017, tem um péssimo currículo, não sabe nada de futebol. Dentro das quatro linhas ele foi um gênio, o cara, realmente, mas como dirigente de futebol ele deixa a dever muito, o cara não tem visão de jogadores, também não tem uma identidade com o clube do Santos. Também o torcedor ele tá cansado de um time fraco, diretoria fraca, presidente fraco, executivo de futebol fraco, tudo ruim. Porque o Ueda, quando ele foi se eleger, ele já falou, eu não entendo de futebol, mas a torcida do Santos viu como se fosse uma Leila Pereira, assim, que ia reconstruir o time, ia melhorar a economia, o dinheiro, o time ia ficar mais rico, mas não foi o que bem aconteceu, como a gente já viu nos últimos anos, porque ele gasta dinheiro com jogadores medíocres de Série B, péssimos, dirigentes de futebol, que, né, ele fala que o dirigente de futebol vai ajudar ele. Não trouxe ninguém bom, Edu Dracena, péssimo, pífio, não conseguiu enxergar ninguém bom de algum outro clube de meio desconhecido, assim, né, da Vaz, né, aqui do Brasil, não enxergou ninguém. O Mazoco, que veio antes dele, tem cheiro de rebaixamento esse cara, foi rebaixado com o Cruzeiro em 2019, péssimo. E agora temos Falcão, mais um fraco, que não sabe o que é o Santos, não tem identidade nenhuma com o clube. Também uma outra péssima parte é que a diretoria não acorda. Tipo, estamos brigando para não cair. Ó, tipo essa matéria aqui que eu vou falar para vocês agora, da Gazeta Esportiva. Rueda ignora a briga contra o rebaixamento nos últimos anos e mira título do Brasileirão em 2023. Mas me desculpa, eu tenho que acordar pra vida, porque às vezes o presidente, ele pode até acabar falando alguma coisa ou outra pra não desanimar o time, sabe? Tipo, mas só que às vezes tem que mostrar a realidade, que é o time briga pra não cair. O elenco é fraco, tem que reformular, eu não sei, porque parece que um vai contaminando o outro, o time fica numa nhaca, não consegue reagir, que nem foi ontem contra o São Paulo, tomou 4. O auxiliar do Paulo Tua foi péssimo no jogo, muito ruim, colocou o Kevson na lateral esquerda para tirar o Dodô e colocar ele na zaga, foi uma bagunça total. O resultado 4-1 pro São Paulo, podia ter sido até mais, do jeito que tá. E isso acontece porque todo mundo que tá lá no Santos, eles estão todos perdidos. O presidente tá perdido, o Falcão tá perdido, a diretoria tá perdida. Porque sinto muito, mas trazer Paulo Tuan, um técnico que não tem identidade nenhuma com o clube. Time totalmente bagunçado, não sabe organizar o time. Péssimo, eu nunca quis um técnico do Santos fora tão rápido. Você vê que o técnico não é bom com a reação do time em campo. Parece que o técnico ainda é o Odair Hellmann, não tem aquela organização, a linha não anda junto com o time. Os atacantes isolados do jogo ficam muito longe do jogo, tipo o meio campo e a zaga tá aqui e a linha de ataque tá aqui, não tem aquela ligação, sabe, tipo do passe, passar um pro outro pra ir construindo a jogada, ter a triangulação. O Santos só trabalha com ligação direta, que é aquele vai lá, volta pra zaga, acaba sendo pressionado,
faz a ligação direta lá pra frente. E acaba não dando em nada, porque a gente tem um atacante, Marcos Leonardo, de 1,68 m, 72, por aí, ele é baixinho. O David, de repente, poderia até ser melhor, né, nessa situação. Mas só que essa estratégia não é uma estratégia muito boa, porque é muito fácil da zaga do time adversário ir lá, o zagueiro dá uma cabeçada, porque geralmente zagueiro tem 1,90 m, é mais alto que o atacante, tem um físico melhor, é mais forte, ganha no jogo de corpo, e acaba sendo mais difícil o Santos querer jogar num estilo de jogo desses. Mas a diretoria quis trazer mais uma vez um técnico retranqueiro com esse jeito e não tá dando certo, porque também ele já chega no clube achando que manda, botando um pra fora, outro, e de repente os jogadores podem perder a confiança do técnico, do trabalho dele. Porque aí vê, opa, esse cara tem que afastar, eu sou o próximo na lista dele. Dessa insegurança no clube, gera esse clima, um clima ruim. Péssimo trabalho do Paulo Turra. E você vê que a gestão Rueda é péssima em cumprir metas quando você vê os resultados. O clube com 12º no último Brasileirão, brigou para não cair boa parte do campeonato. Também em 2021, que eu lembro que o Santos ficou vários e vários jogos, quase um turno inteiro sem ganhar. Eu lembro cada jogo, foi uma péssima gestão, ainda mais no ano de 2021, trouxe péssimos reforços e ainda continua, mas deu uma melhorada, mas ainda está péssimo. Falcão, no dia 1º de janeiro do ano que vem, tem que ser demitido, senão vai ser impeachment do próximo presidente no mesmo dia, porque não pode, esse cara ele não tem nada do Santos, ele não entende o clube, ele não entende sobre futebol e não entende nada. Você vê que o cara tá perdido com o trabalho dele quando você vê, por exemplo, como aconteceu ontem no Morumbi, que flagraram ele vendo uma partida de tênis, sendo que era para ele estar assistindo o jogo do clube dele. Acho que foi antes, mas ele já tem que estar ligado no que está acontecendo, tem que estar junto com os jogadores, conversando dentro do vestiário, ter uma incentivação. Por isso que o time está tão perdido, desordenado, que nem a gente viu ontem, porque ninguém fala nada, os jogadores praticamente só entram em campo, não tem treinamento, parece, não tem nada, não tem aquela conversa, vamos jogar com raça, vamos ganhar. Aquele técnico, o paizão, assim, que incentiva o time. Se a gente for ver, nos últimos tempos, esse tipo de técnico foi o que deu mais certo, que nem o Carille, que estava no começo indo muito mal, não ganhava um jogo, e quando ganhou o primeiro jogo contra o Grêmio, aí depois ficou ainda um pouco meio ruim assim, mas aí depois que ganhou de 2-0 do Fluminense, começou a engrenar. O time viu que dava para sair da situação, um técnico que confia nos jogadores, passa a palavra dele para os jogadores, e também ainda mais o executivo de futebol, Edu Dracena. Ele era muito ruim, mas ele tinha uma identidade com o clube e também ele incentivava o time, conversava com os jogadores dentro do vestiário, vamos jogar bola, senão a gente vai ser rebaixado. E é isso que tem que acontecer, mostrar a realidade do clube para os jogadores, porque não adianta deixar eles largado e chegar no final do ano e ser rebaixado, porque aí vai ser muito fácil para eles chegarem lá e simplesmente trocarem de clube, porque eles não respiram o Santos, eles não vivem o Santos que nem a gente que é torcedor. E também você vê eventualmente o Eda falando que o Santos está quebrado, não tem condições de pagar um salário tão alto para um jogador determinado, que tem uma maior qualidade, mas a gente viu ao longo dessa gestão o Rueda gastando, investindo muito dinheiro, inclusive com jogadores medíocres de Série B, péssimos, como Bryan Angulo, Johan Julio. O Bryan Angulo era um dos maiores salários do Santos, 500 mil reais. Com 500 mil reais dava para você pagar jogador um Oscar, não Oscar, ele seria 1 milhão mais ou menos. Mas Johan Julio recebia acho que 300 mil por aí. Com os dois dá para pagar quase um salário do Oscar, que ia agregar bem mais pro time. Ele não tem a visão de futebol, ele não sabe trazer alguém que tenha a visão de futebol e fica complicado pro futebol do time. Financeiramente ele realmente melhorou o Santos, mas também ele podia ter melhorado mais, até porque ele vendeu os jogadores da formação do Santos de antes, de 2019, 2020, de um jeito muito desesperado. Assim, ele conseguiu, depois que vendeu o Soteldo, inclusive, pagar o transfer ban, mas podia ter negociado de uma forma melhor, conseguir um valor maior, para conseguir um valor maior e pagar mais as despesas do clube. E também acabar até tendo mais um dinheiro a mais para investir em mais reforços, mas só que o Rueda não pensa nisso. A primeira proposta que aparece ele já aceita por qualquer valor, ele não sabe negociar, é uma coisa simples negociar.
Não é difícil. É só você analisar o jogador que eles estão pedindo, mostrar o que ele sabe fazer, as qualidades dele e pedir um valor maior. Porque, tipo, o Marcos Leonardo para Lazio pode ser vendido por um valor maior do que está sendo pedido. O David Washington está sendo vendido por 150 milhões de reais. Aí já vale a pena, porque ele tem um potencial. O clube da Europa viu ele e já mandou uma proposta boa. De repente pode até segurar mais ele para ver se ele acaba dando certo aqui no Santos e acaba até valendo mais e conseguir vender ele por um valor maior. Porque, tipo, se o clube europeu tá fazendo uma proposta dessa pro Santos, é porque vê muito potencial no jogador. Vê que ele pode ter um futuro brilhante, até ir para um Real Madrid, Barcelona, depois, tipo, tempo, na passagem dele supostamente pelo Mônaco, que talvez seja o caminho dele. E agora minha conclusão. Eu acho que tem que trazer um técnico melhor. Esse vai rodar, ele não é bom pro clube, ele não passa confiança, ele afastou todo mundo, perdeu a confiança do elenco. Tipo, tem que ser aquele técnico paizão que passa confiança pro time. Tipo, os jogadores eles pensam assim: vamos jogar pra ele é gente boa, sabe? Que nem tá acontecendo com o São Paulo, talvez. O time do São Paulo com o Rogério Ceni era horrível. E eu já vi alguns lances assim do Rogério Ceni, não lances, mas momentos, tipo, dele xingando jogadores no Fortaleza, e talvez ele tenha essa tendência a ser mais hostil com os jogadores e passar menos confiança para eles e terem meio que uma vista torta. Por isso que o São Paulo não era tão bom. Agora o Dorival, eu vejo que ele é um cara muito gente boa. Quando ele tava no Santos, assim, a coletiva dele, ele sabia lidar com o psicológico dos jogadores, a atual situação do clube. E o Paulo Tuori, ele não passa isso, ele afastou todo mundo, perdeu a confiança do elenco. Eu acho muito difícil. O que tem que acontecer? Trocar o treinador, colocar alguém melhor no clube, lógico. E também passar a realidade pro clube e também trazer um executivo de futebol que tenha mais ligação com o clube, mais identidade com o clube, e também vai pro vestiário, sempre tá ligado no dia a dia do treino dos jogadores, no jogo, tá lá incentivando os jogadores, e não igual o Falcão, um desligado, vive em Nárnia. Tanto na entrevista dele ontem deu pra ver claramente. Ele não quer aceitar a realidade do Santos, quer brigar para não cair. Se continuar desse jeito, vai cair sim. O Santos joga pior que Vasco, pior que América Mineiro. O Santos só dá um bicão pra frente e o zagueiro corta, não consegue chutar no gol. Esses times que eu citei agora, pelo menos conseguem fazer isso. Eles às vezes têm uma jogada, uma triangulação, uma ligação direta, mas no outro campo, no outro lado do campo, uma inversão de jogo que se chama, e de forma mais organizada, não é aquele desespero, um bicão de qualquer jeito, que é o que acontece com o Santos, que é sempre o Joaquim dando aquele bicão pra frente. E é isso, tem que passar confiança para os jogadores, para eles acreditarem que dá para o Santos sair dessa. Vamos torcer também pro Jean Lucas e também pro novo reforço, esqueci o nome. O nome é não sei, Furt, acho que é esse. Não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas vamos torcer para dar muito certo também, mais alguns jogadores. E é isso, Nação Santista. Deixe o like, se inscreva, por favor. Ajuda muito aqui no meu trabalho, trazer mais notícias, informações, opiniões, análises para vocês. E é isso, Nação Santista. Esse foi o Mais Santos.